Hoje nós vamos ver os últimos detalhezinhos das coisas que faltaram na última aula sobre vacinas. Na verdade, eu só vou mostrar uns videozinhos mesmo para vocês, bem curtinhos. E depois nós começamos nosso conteúdo novo, né? Que são as teorias explicativas para a origem da vida. Nós vimos, né, com essas características gerais de seres vivos, tudo mais. Agora nós vamos ver as teorias explicativas para a origem da vida. Nós vamos fazer uma passada assim por todos os séculos assim passados, assim, desde a antiguidade, para falar um pouco sobre quais as teorias, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né, para trabalhar essa questão da origem da vida. Primeiro, eu só queria mostrar para vocês uns vídeos aqui que faltaram na última aula, para eu passar para vocês. Que é bem interessante, porque eles são curtinhos e eles mostram, eles não dão, né, uma certa noção sobre coisas que muitas vezes nós não temos uma dimensão assim. Primeiro, esse videozinho aqui é para mostrar para vocês qual que é o tamanho de um vírus, do novo coronavírus, né? Qual que é o tamanho do novo coronavírus comparado a um fio de cabelo. E vocês vão ver qual que é a diferença de tamanho entre um e outro, e vocês vão ver, tipo, como que às vezes a gente não tem noção de o quão pequeno é esse organismo, né? Então vou mostrar pra vocês aqui o vídeo. Vou tirar o som aqui. Ó. Aí, ó. Isso aí seria mais ou menos mostrado, né, com um fio de cabelo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, como vai? E aqui seria mais ou Como menos um está? tamanho de um vírus, né, da Covid-19. Então aqui, ó, seriam necessários 666 vírus, assim, na horizontal, colocados assim, um do lado do outro, para equivaler a um fio de cabelo em questão de tamanho, de diâmetro, assim, né? Então, só para vocês terem noção, em um fio de cabelo caberiam 666 vírus assim de diâmetro na horizontal, sem contar aqueles outros, né, que preencheriam os outros locais, né, daquele fio de cabelo. Gente, alguém tá com o áudio ligado? Podia desligar, por favor? E o segundo vídeo que eu tenho para compartilhar com vocês, pessoal, é um vídeo aqui sobre como a vacinação influencia, né, nosso sistema imunológico. E é uma maneira geral, né, a mesma forma que funciona sempre e tudo mais, mas na grande maioria das vezes é assim que ocorre, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho que colocar com som, peraí, eu não lembro como é uma guia do YouTube, esse aqui, isso mesmo. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus... Curiosidade aqui sério? para você que quer aprender o idioma alemão. Você sabe quais são os três os principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença.
Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Tá, então vou falar para vocês algumas coisas com relação ao que foi tratado nos vídeos. Primeiro, vocês viram que eles comentaram alguma hora lá uma coisa relativa à resposta inata, né? O que seria essa resposta inata? Então, é uma resposta do nosso corpo que é contra, né, agentes estranhos e tal que infectam o nosso organismo, que estão presentes assim desde o nosso nascimento. Nós não precisamos ser constantemente infectados por outros organismos, outros patógenos, para desenvolver uma resposta imunológica. Nós temos uma resposta imunológica que está presente no nosso organismo desde o nosso nascimento. Então, nós desenvolvemos uma resposta de memória, ou seja, o nosso corpo vai combatendo determinada doença. E você viu lá, nossos anticorpos, então, combatem especificamente aquele patógeno que está invadindo o nosso organismo. E a partir disso, nós desenvolvemos uma resposta de memória, se nós formos novamente infectados por aquele organismo. Ou seja, os nossos anticorpos, alguns específicos assim, então, eles vão se lembrar daquele organismo que infectou o nosso corpo anteriormente. Então ele já vai ter uma resposta mais rápida e preparada para combater aquele determinado organismo. Porém, como vocês viram lá, ao longo do tempo, essa resposta de memória vai se reduzindo. Então, muitas vezes, determinados tipos de doenças, né, que nós acabamos contraindo, é preciso que a gente se vacine novamente, ou às vezes desenvolva uma outra resposta contra aquele determinado patógeno, justamente porque essas células de memória vão reduzindo. Ficou claro, pessoal? Sim. Uhum. Outra coisa que eu queria trabalhar com vocês é com relação as vacinas, porque nós temos algumas diferenças. Por exemplo, vocês já pensaram por que às vezes nós tomamos vacinas assim com gotas e muitas vezes nós tomamos através de uma injeção? Por que tem essa diferença? Vocês já pararam para pensar? Por que algumas vacinas são gotas e outras são injeções? Por que será que tem essa diferença? Deve ser na forma dela agir no corpo, né, professor? Pode ser na forma dela agir do corpo. Será que tem alguma coisa a ver com o organismo também que está nos infectando? Pode ser também. Então vamos lá, pessoal. Vou falar para vocês. Por que nós temos, às vezes, uma vacina que é feita por gotas? É porque as doenças contraídas principalmente pela ingestão de água e de alimentos contaminados têm a vacina oral, como, por exemplo, a poliomielite. Então, por isso que essas vacinas são em gotas, porque elas são contraídas através da ingestão de água e de alimentos contaminados. E a gota, então, ela faz o mesmo trajeto do vírus pelo nosso corpo. Ao nós nos vacinarmos através da gota, aquela gota ela faz o mesmo trajeto do vírus no nosso corpo, estimula o nosso corpo a produzir anticorpos e além de oferecer algumas proteções às áreas específicas, como por exemplo a boca e o estômago. Então por isso que muitas vezes nós nos vacinamos com gotas e não através da injeção. Agora, por que será que nós tomamos uma injeção, a maioria dos tipos de vacinas? Então isso daí vai variar bastante. Como nós estávamos falando na aula passada sobre coronavírus, eu vou continuar falando um pouco para vocês sobre o mesmo, né? Na verdade, é uma combinação de razões, né? Tanto fisiológicas como práticas. O músculo, quando nós enfiamos, né, a injeção, nós estamos então injetando, né, aquela vacina no nosso músculo. E o músculo há muita vascularização, muito sangue e também há muito tecido. Vocês conseguem compreender isso? Sim. Então, muitas vezes, injetar no sangue torna uma vacina ineficaz. Por exemplo, como se estivesse injetando diretamente um soro em nossas veias. Por exemplo, muitas vezes isso é ineficaz. Por quê? Porque
não se encontra, né, na circulação sanguínea o mesmo número de células como nos músculos, e mesmo assim o fluido do sangue pode diluir rapidamente alguns componentes da vacina. Então isso pode fazer com que ela não seja tão eficaz. Então por isso que muitas vezes é importante que ela seja aplicada, por exemplo, no braço, algumas vezes em crianças, né, recém-nascidas, até mesmo na perna, porque ela tem uma quantidade de tecido ali maior. Isso daí otimiza a imunogenicidade, né? Pode falar. Você está falando aí, eu estou pensando aqui, porque o músculo ele tem muitos vasos sanguíneos, né? Também. Ele não tem artérias, né? E eles aí não é têm onde o isso. sangue... Ele é muito vascularizado com vários vasinhos, né? Mas não tem aqueles vasos robustos, né? Com uma circulação de sangue muito alta. E ao mesmo tempo, ele possui muito tecido, ele possui uma abundância de células ali. Sim. Que então permite, né, uma posterior ativação de anticorpos contra uma determinada doença de uma maneira mais eficaz. É verdade. Faz sentido, é isso mesmo. E muitas vezes, por exemplo, eu lembro que quando começou, né, a se especular essa questão de vacinação aí contra a Covid-19, surgiu, né, alguns comentários, né? Ah, será que vai ser uma vacinação que vai ser nas nádegas? Vocês lembram? Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Estavam circulando bastante. Não. Será como que será essa injeção? Será que ela vai ser nas nádegas ou vai ser no braço? Então, qual que é a grande questão? Talvez, principalmente nos adultos, a vacinação nas nádegas, assim, às vezes não é muito vantajoso. Por quê? Porque nessa região pode ser que acumula muitas células de gordura, chamada de adipócitos. Então essas células assim, elas não atuam da mesma forma que as células musculares. Então elas não possibilitam uma resposta imune tão legal assim do nosso organismo como as células musculares. Então por isso que é mais interessante muitas vezes injetar no braço e não nas nádegas, porque as nádegas podem ter uma quantidade de células de gordura muito alta e atrapalhar essa questão da imunização. Tudo bem? Então era mais ou menos só isso que eu queria trabalhar com vocês com relação, assim, pra gente fechar o conteúdo. Tá bem? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar posteriormente, no grupo, do WhatsApp, individualmente ou aqui mesmo na aula. Tá bem, pessoal? Ótimo. Sim. Então vamos começar o nosso próximo conteúdo, que são as teorias explicativas para a origem da vida. Primeiro eu queria fazer umas perguntas rapidinhas para vocês. Uma vai ser uma pergunta que parece óbvia, uma pergunta idiota, e outra é uma pergunta que até hoje, assim, no meio científico, é uma pergunta que nós temos, assim, teorias, mas nós não podemos afirmar com 100% de certeza. Tá? Primeiro, o que tornou possível, na verdade, a existência de vida em nosso planeta? O que tornou possível a existência de vida no nosso planeta ao longo dos anos, assim, dos bilhões de anos? Pode falar, professor? Pode. Eu não vou falar nada pra vocês com relação a isso. Eu vou deixar simplesmente vocês falarem e eu vou passar depois um documentário pra vocês. Assim, não é somente uma coisa que permitiu a vida na Terra. É um conjunto de várias. Geralmente tem a Terra que foi formada, certo? Seguramente teve os oceanos e a água. Foi onde a vida se originou. Se eu não me engano, teve as pessoas que falaram que eram nuvens. Esqueci. Vulcões embaixo da água que permitiram que a vida lá fosse possível por causa de micro-organismos que cresceram e ao tempo continuaram evoluindo até chegarem na Terra. E continua assim. Muito legal. Legal. Nós temos justamente algumas coisas que nós vamos trabalhar isso nas aulas posteriores. Muito bom. Alguém mais quer opinar mais alguma coisa? E se eu falasse pra vocês então, pessoal? Um ser vivo pode nascer de uma matéria não viva? Por exemplo, como assim? Uma televisão. Professor. Um ser vivo pode surgir da televisão assim? Professor, Oi. Seres vivos não são feitos de coisas que não estão vivas? Não sei, eu Tipo tô assim, perguntando pra vocês. Não, tipo assim, porque, pelo que eu saiba, tem algumas que são feitos por coisas que em si não estão vivas. Então eu diria que um ser vivo pode sim vir de uma coisa que não tá viva. Ok. Agora, um ser vivo só nasce de outro ser vivo? Ou ele nasce de uma outra coisa? Um ser vivo só nasce de um ser vivo? Disso aí eu não sei não.
Acho que nasce, pode nascer, mas só não sei te explicar a forma, professor. Mas eu acho que o ser vivo não nasce só de um outro ser vivo. Se eu falasse para vocês, então, que, por exemplo, antigamente, eles acreditavam que matérias não vivas, como, por exemplo, uma carteira, uma cadeira que nós estamos sentados aqui agora, ela possuía um elemento vital, uma força vital, e essa força vital era capaz de gerar um ser vivo a partir dela. Vocês falariam que eu estava louco ou que tem algum fundamento? Você tá O que louco. você tá falando, professor? Que Oi? eu lembro de ter lido uma coisa, que teve uma teoria que nem é assim tão velha, que as pessoas acreditavam que corpos mortos, porque tinham moscas neles, que os corpos poderiam dar vida às outras coisas. E pelo que eu lembro, teve um experimento de várias etapas lá, que foi feito com um mando de tubo de teste, até ser provado que, em fato, seres que não estão vivos não podem criar vida. Quer dizer, seres inanimados, tipo cadeiras, essas coisas. Muito bom, bem legal aí seus comentários. Nós vamos ver justamente hoje esses experimentos. Isso mesmo que você falou. Eu entendi o que você quis dizer. Não é exatamente da forma como você falou, mas é por esse caminho aí mesmo. Vou passar um documentário agora pra vocês, pessoal. Os 6 minutos, na verdade, desse documentário. E vocês vão ver assim e vão me falar depois o que vocês acharam a partir de tudo isso, ok? Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês me falam se está em tela cheia, se está tudo ok. Tá ok. Tá ok? Então vou colocar pra vocês aqui. Prestem bastante atenção. Comentário. A partir do que vocês conseguem... Ó. Tô falando com ele mudo aqui. Então, pessoal, esse aí foi o documentário. A partir dele, assim, o que vocês podem concluir, assim, sobre ele? Quais foram os conceitos principais que foram abordados? Qual que foram as ideias principais levantadas, assim, pelo documentário? Eu acho que é o oxigênio e a evaporação, né, e o gás carbônico. Porque mesmo lacrando, fervendo, né, saía, dava oxigenação. E nosso ar não é totalmente puro, né, pessoal? A questão não é o ar em si, é porque o ar, assim, um vento que vai passando de um local para o outro, leva em si várias outras coisas, né? No meio desse ar tudo aí tem poeira, tem micro-organismos, então tem várias coisas envolvidas. Então vocês viram um conceito que foi bastante repetido, né, durante o documentário, que foi geração espontânea. Então o que vocês conseguem tirar de conclusão? O que seria geração espontânea, então? O que seria a geração espontânea que eles tanto falaram ali no grupo, no documentário? Espontânea é que é próprio, né? É que eu falo. É que acontece sozinho, tipo isso. Entendi. Geração espontânea também tem um outro nome, pessoal. É chamada também de abiogênese. Abiogênese é uma junção de duas palavras, né? Que é abiótico, que é sem vida, e gênesis, que quer dizer origem. Então, geração espontânea é basicamente isso, pessoal. É que a vida se originava de matérias não vivas. Era isso que eles acreditavam na época. Que, por exemplo, qualquer coisa, por exemplo, a escrivaninha ali da Rosângela, que está aparecendo na tela dela ali pra gente. Naquela escrivaninha, ela possuía uma força vital, uma energia que conseguiria fazer com que aquela escrivaninha desse origem a seres vivos a partir dela. Não necessariamente era somente de matérias não vivas, pessoal. Eles sabiam que a vida poderia existir também a partir de matérias vivas. O que eles pregavam era que a matéria poderia surgir de uma matéria viva, matéria não viva ou da combinação entre as duas. Então era isso que se defendia da época, que uma matéria não viva também era capaz de gerar vida. Coloquei para gravar aqui. Então, boa noite a todos, para aqueles que eu ainda não dei boa noite. Vamos começar então nossa aulinha. Hoje nós vamos ver os últimos detalhezinhos das coisas que faltaram na última aula sobre vacinas. Na verdade, eu só vou mostrar uns videozinhos mesmo para vocês, bem curtinhos. E depois nós começamos nosso conteúdo novo, né? Que são as teorias explicativas para a origem da vida. Nós vimos, né, com essas características gerais de seres vivos, tudo mais. Agora nós vamos ver as teorias explicativas para a origem da vida. Nós vamos fazer uma passada assim
por todos os séculos assim passados, assim, desde a antiguidade, para falar um pouco sobre quais as teorias, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né, para trabalhar essa questão da origem da vida. Primeiro, eu só queria mostrar para vocês uns vídeos aqui que faltaram na última aula, para eu passar para vocês. Que é bem interessante, porque eles são curtinhos e eles mostram, eles não dão, né, uma certa noção sobre coisas que muitas vezes nós temos, não temos uma dimensão assim. Primeiro, esse videozinho aqui é para mostrar para vocês qual que é o tamanho de um vírus, do novo coronavírus, né? Qual que é o tamanho do novo coronavírus comparado a um fio de cabelo. E vocês vão ver qual que é a diferença de tamanho entre um e outro, vocês vão ver, tipo, como que às vezes a gente não tem noção de o quão pequeno é esse organismo, né? Então vou mostrar para vocês aqui o vídeo. Vou tirar o som aqui. Ó. Isso aí seria mais ou menos mostrado, né, com um fio de cabelo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, como vai? E aqui seria mais ou menos um tamanho de um vírus, né, da Covid-19. Então aqui, ó, seriam necessários 666 vírus, assim, na horizontal, colocados assim, um do lado do outro, para equivaler a um fio de cabelo em questão de tamanho, de diâmetro, assim, né? Então, só para vocês terem noção, em um fio de cabelo caberiam 666 vírus, assim, de diâmetro, na horizontal. Sem contar aqueles outros, né, que preencheriam os outros locais, né? Daquele fio de cabelo. Gente, alguém tá com o áudio ligado? Podia desligar, por favor? E o segundo vídeo que eu tenho para compartilhar com vocês, pessoal, é um vídeo aqui sobre como a vacinação influencia, né, nosso sistema imunológico. E é uma maneira geral, né, a mesma forma que funciona sempre e tudo mais, mas na grande maioria das vezes é assim que ocorre, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho que colocar com som, peraí, eu não lembro como é que é, uma guia do YouTube, esse aqui, isso mesmo. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus... Curiosidade aqui para você que quer aprender o idioma alemão. Você sabe quais são os principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação.
Então, vou falar para vocês algumas coisas com relação ao que foi tratado nos vídeos. Primeiro, vocês viram que eles comentaram alguma hora lá uma coisa relativa à resposta inata, né? O que seria essa resposta inata? Então, é uma resposta do nosso corpo que contra, né, agentes estranhos e tal que infectam o nosso organismo, que estão presentes assim desde o nosso nascimento. Nós não precisamos ser constantemente infectados por outros organismos, outros patógenos, para desenvolver uma resposta imunológica. Nós temos uma resposta imunológica que está presente no nosso organismo desde o nosso nascimento. Porém, tem certas doenças assim que à medida que nós fomos sendo infectados, o nosso corpo não consegue combatê-lo, né, com a nossa resposta inata. Então nós desenvolvemos uma resposta de memória, ou seja, o nosso corpo vai combatendo determinada doença. E você viu lá, nossos anticorpos então combatem especificamente aquele patógeno que está invadindo o nosso organismo. E a partir disso nós desenvolvemos uma resposta de memória, se nós formos novamente infectados por aquele organismo. Ou seja, os nossos anticorpos, alguns específicos assim, então, eles vão se lembrar daquele organismo que infectou o nosso corpo anteriormente. Então ele já vai ter uma resposta mais rápida e preparada para combater aquele determinado organismo. Porém, como vocês viram lá, ao longo do tempo, essa resposta de memória vai se reduzindo. Então, muitas vezes, determinados tipos de doenças, né, que nós acabamos contraindo, é preciso que a gente se vacine novamente, ou às vezes desenvolva uma outra resposta contra aquele determinado patógeno, justamente porque essas células de memória vão reduzindo. Ficou claro, pessoal? Sim. Uhum. Outra coisa que eu queria trabalhar com vocês é com relação às vacinas, porque nós temos algumas diferenças. Por exemplo, vocês já pensaram, por que às vezes nós tomamos vacinas assim com gotas e muitas vezes nós tomamos através de uma injeção? Por que tem essa diferença? Vocês já pararam para pensar? Por que algumas vacinas são gotas e outras são injeções? Por que será que tem essa diferença? Deve ser na forma dela agir no corpo, né, professor? Pode ser na forma dela agir do corpo. Será que tem alguma coisa a ver com o organismo também que está nos infectando? Pode ser também. Então vamos lá, pessoal. Vou falar para vocês. Por que nós temos, às vezes, uma vacina que é feita por gotas? É porque as doenças contraídas principalmente pela ingestão de água e de alimentos contaminados têm a vacina oral, como, por exemplo, a poliomielite. Então, por isso que essas vacinas são em gotas, porque elas são contraídas através da ingestão de água e de alimentos contaminados. E a gota, então, ela faz o mesmo trajeto do vírus pelo nosso corpo. Como nós precisamos nos alimentar ou ingerir aquela água, ao nós nos vacinarmos através da gota, aquela gota ela faz o mesmo trajeto do vírus no nosso corpo, estimula o nosso corpo a produzir anticorpos e além de oferecer algumas proteções às áreas específicas, como por exemplo a boca e o estômago. Então por isso que muitas vezes nós nos vacinamos com gotas e não através da injeção. Agora, por que será que nós tomamos uma injeção contra a maioria dos tipos de vacinas? Então isso daí vai variar bastante. Como nós estávamos falando na aula passada sobre coronavírus, eu vou continuar falando um pouco para vocês sobre o mesmo, né? Na verdade, é uma combinação de razões, né? Tanto fisiológicas como práticas. O músculo, quando nós enfiamos, né, a injeção, nós estamos então injetando, né, aquela vacina no nosso músculo. E o músculo há muita vascularização, muito sangue e também há muito tecido. Vocês conseguem compreender isso? Sim. Então, muitas vezes, injetar no sangue torna uma vacina ineficaz. Por exemplo, como se estivesse injetando diretamente um soro em nossas veias. Por exemplo, muitas vezes isso é ineficaz. Por quê? Porque não se encontra, né, na circulação sanguínea o mesmo número de células como nos músculos. E mesmo assim, o fluido do sangue pode diluir rapidamente alguns componentes da vacina. Então isso pode fazer com que ela não seja tão eficaz. Então por isso que muitas vezes é importante que ela seja aplicada, por exemplo, no braço,
algumas vezes em crianças, né, recém-nascidas, até mesmo na perna, porque ela tem uma quantidade de tecido ali maior. Isso daí otimiza a imunogenicidade, né? Pode falar. Você está falando aí, eu estou pensando aqui, porque o músculo ele tem muitos vasos sanguíneos, né? Também. Ele não tem artérias, né? E eles aí não é têm onde o isso. sangue... Ele é muito vascularizado com vários vasinhos, né? Mas não tem aqueles vasos robustos, né? Com uma circulação de sangue muito alta. E ao mesmo tempo, ele possui muito tecido, ele possui uma abundância de células ali. Sim. Que então permite, né, uma posterior ativação de anticorpos contra uma determinada doença de uma maneira mais eficaz. É verdade. Faz sentido, é isso mesmo. E muitas vezes, por exemplo, igual, eu lembro que quando começou, né, a se especular essa questão de vacinação aí contra a Covid-19, surgiu, né, alguns comentários, né? Ah, será que vai ser uma vacinação que vai ser nas nádegas? Vocês lembram? Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Estavam circulando bastante. Não. Será como que será essa injeção? Será que ela vai ser nas nádegas ou vai ser no braço? Então, qual que é a grande questão? Talvez, principalmente nos adultos, a vacinação nas nádegas, assim, às vezes não é muito vantajoso. Por quê? Porque nessa região pode ser que acumula muitas células de gordura, chamada de adipócitos. Então, essas células, assim, elas não atuam da mesma forma que as células musculares. Então, elas não possibilitam uma resposta imune tão legal assim do nosso organismo como as células musculares. Então, por isso que é mais interessante, muitas vezes, injetar no braço e não nas nádegas, porque as nádegas podem ter uma quantidade de células de gordura muito alta e atrapalhar essa questão da imunização. Tudo bem? Então, era mais ou menos só isso que eu queria trabalhar com vocês com relação, assim, pra gente fechar o conteúdo. Tá bem? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar posteriormente, no grupo, do WhatsApp, individualmente, ou aqui mesmo na aula. Tá bem, pessoal? Ótimo. Sim. Então vamos começar o nosso próximo conteúdo, que são as teorias explicativas para a origem da vida. Primeiro eu queria fazer umas perguntas rapidinhas para vocês. Uma vai ser uma pergunta que parece óbvia, uma pergunta idiota, e outra é uma pergunta que até hoje, assim, no meio científico, é uma pergunta que nós temos, assim, teorias, mas nós não podemos afirmar com 100% de certeza. Tá? Primeiro, o que tornou possível, na verdade, a existência de vida em nosso planeta? O que tornou possível a existência de vida no nosso planeta ao longo dos anos, assim, dos bilhões de anos? Pode falar, professor? Pode. Eu não vou falar nada para vocês com relação a isso. Eu vou deixar simplesmente vocês falarem e eu vou passar depois um documentário para vocês. Assim, não é somente uma coisa que permitiu a vida na Terra. É um conjunto de várias. Geralmente tem a Terra que foi formada, certo? Seguramente teve os oceanos e a água. Foi onde a vida se originou. Se eu não me engano, teve as pessoas que falaram que eram nuvens, esqueci, vulcões embaixo da água que permitiram que a vida lá fosse possível por causa de micro-organismos que cresceram e ao tempo continuaram evoluindo até chegarem na Terra. E continua assim. Muito legal. Muito legal. Nós temos justamente algumas coisas que nós vamos trabalhar isso nas aulas posteriores. Muito bom. Alguém mais quer opinar mais alguma coisa? E se eu falasse para vocês então, pessoal? Um ser vivo pode nascer de uma matéria não viva? Por exemplo, como assim? Uma televisão. Professor. Um ser vivo pode surgir da televisão assim? Professor. Oi. Seres vivos não são feitos de coisas que não estão vivas? Não sei, eu tô perguntando pra vocês. Não, tipo assim, porque, pelo que eu saiba, tem algumas que são feitas por coisas que em si não estão vivas. Então eu diria que um ser vivo pode sim vir de uma coisa que não tá viva. Ok. Agora, um ser vivo só nasce de outro ser vivo? Ou ele nasce de uma outra coisa? Um ser vivo só nasce de um ser vivo? Isso aí eu não sei, não. Acho que pode nascer, mas só não sei te explicar a forma, professor. Mas eu acho que o ser vivo não nasce só de um outro ser vivo.
Se eu falasse para vocês então que, por exemplo, antigamente eles acreditavam que matérias não vivas, como por exemplo uma carteira, uma cadeira que nós estamos sentados aqui agora, ela possuía um elemento vital, uma força vital, e essa força vital era capaz de gerar um ser vivo a partir dela. Vocês falariam que eu estava louco ou que tem algum fundamento? Você tá louco. O que você tá falando, professor? Que eu lembro de ter lido uma coisa, que teve uma teoria que nem é assim tão velha, que as pessoas acreditavam que corpos mortos, porque tinham moscas neles, que os corpos poderiam dar vida às outras coisas. E pelo que eu lembro, teve um experimento de várias etapas lá, que foi feito com um mando de tubo de teste, até ser provado que, em fato, seres que não estão vivos não podem criar vida. Quer dizer, seres inanimados, tipo cadeiras, essas coisas. Muito bom, bem legal aí seus comentários. Nós vamos ver justamente hoje esses experimentos. Isso mesmo que você falou. Eu entendi o que você quis dizer. Não é exatamente da forma como você falou, mas é por esse caminho aí mesmo. Vou passar um documentário agora para vocês, pessoal. Os 6 minutos, na verdade, desse documentário. E vocês vão ver assim, vão me falar depois o que vocês acharam a partir de tudo isso, ok? Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês me falam se está em tela cheia, se está tudo ok. Tá ok. Tá ok? Então vou colocar para vocês aqui. Prestem bastante atenção. Então foi isso aí, pessoal, o documentário. A partir do que vocês conseguem... Ó, tô falando com ele mudo aqui. Então, pessoal, esse aí foi o documentário. A partir dele, assim, o que vocês podem concluir assim sobre ele? Quais foram os conceitos principais que foram abordados? Qual que foram as ideias principais levantadas assim pelo documentário? Eu acho que é o oxigênio e a evaporação, né, e o gás carbônico. Porque mesmo lacrando, fervendo, né, saía, dava oxigenação. E nosso ar não é totalmente puro, né, pessoal? A questão não é o ar em si, é porque o ar, assim, um vento que vai passando de um local para o outro, leva em si várias outras coisas, né? No meio desse ar tudo aí tem poeira, tem micro-organismos que estão nesse ar, então tem várias coisas envolvidas. Então vocês viram um conceito que foi bastante repetido, né, durante o documentário, que foi geração espontânea. Então o que vocês conseguem tirar de conclusão? O que seria a geração espontânea, então? O que seria a geração espontânea que eles tanto falaram ali no grupo, no documentário? Espontânea é que é próprio, né? É que eu falo? É que acontece sozinho, tipo isso. Entendi. Geração espontânea também tem um outro nome, pessoal. É chamada também de abiogênese. Abiogênese é uma junção de duas palavras, né? Que é abiótico, que é sem vida, e gênesis, que quer dizer origem. Então, é a origem de algo que não tem vida. Então, geração espontânea é basicamente isso, pessoal. É que a vida se originava de matérias não vivas. Era isso que eles acreditavam na época. Que, por exemplo, qualquer coisa, por exemplo, a escrivaninha ali da Rosângela, que está aparecendo na tela dela ali pra gente. Naquela escrivaninha, ela possuía uma força vital, uma energia que conseguiria fazer com que aquela escrivaninha desse origem a seres vivos, a partir dela. Não necessariamente era somente de matérias não vivas, pessoal. Eles sabiam que a vida poderia existir também a partir de matérias vivas. O que eles pregavam era que a matéria poderia surgir de uma matéria viva, matéria não viva, ou da combinação entre as duas. Então era isso que se defendia da época, que uma matéria não viva também era capaz de gerar vida. Coloquei aqui para vocês. A origem da vida, como a conhecemos, ainda é um grande mistério. Hoje, se tem várias teorias com relação à origem da vida, mas nós ainda não temos não chegamos a um consenso definitivo. Não tem ninguém que bata o martelo e fala a origem da vida é essa. O que nós temos aqui são várias
teorias. Até porque a origem da vida, pelo que se já tem até mesmo se levantado, se apurado através de várias ferramentas, assim, se deram origem assim, a bilhões de anos atrás. Então como é que a gente vai fazer algum experimento, alguma coisa assim que realmente comprove uma Terra de bilhões de anos atrás, que a gente não conhece a 100% como que ela era e tudo mais. Então é bastante difícil, é bastante complicado. E durante muito tempo, a explicação predominante para o surgimento de um novo ser vivo era a formação espontânea por meio da matéria orgânica, inorgânica ou da combinação de ambas, como eu havia dito para vocês. Então, novos indivíduos não eram necessariamente originados de outro ser pré-existente, que era o que é chamado de geração espontânea. Até aí, tudo bem? Então, beleza. Vou passar pro Sim. próximo. Sim. E essa discussão da origem da vida, ela vem desde a antiguidade, 300 anos antes de Cristo, também com Aristóteles. Então é uma discussão bastante antiga mesmo. E a partir do momento que essas discussões começaram a ser levantadas com relação ao que deu origem da vida, a geração espontânea sempre foi algo muito forte, algo que se difundiu bastante por toda a população. Se formos olhar, até o século XVI, XVII, ainda se discutia muito essa questão de geração espontânea. Aí era uma coisa tida como incontestável. Todos acreditavam piamente assim, que a vida se originava de matérias vivas, como também de matérias não vivas. Por volta, então, como eu disse para vocês, de 324 anos antes de Cristo, 364 anos antes de Cristo, eu não sei a época certinha, Aristóteles, que foi um grande pensador da época, que começou, né, a disseminar novamente essa ideia de geração espontânea, né? Aqui está uma fala até dele em relação aos animais. Alguns nascem de pais animais, conforme seu tipo, enquanto outros crescem espontaneamente e não de uma linhagem semelhante. E desses exemplos de geração espontânea, alguns provêm da matéria vegetal ou da terra em putrefação, como é o caso de certos números de insetos, enquanto outros são gerados espontaneamente do interior de animais, a partir de secreções de diversos órgãos. Então isso daí era o que era bastante difundido na época. Que uma matéria vegetal ou uma terra em putrefação poderia originar uma vida, como também dentro do organismo humano, por exemplo, as nossas secreções poderiam então originar novos seres. Aristóteles, para meio que fortalecer os seus argumentos com relação à geração espontânea, desenvolveu vários e vários exemplos de seres vivos que eram originados a partir da geração espontânea. E um desses relatos, ele falava sobre a enguia. As enguias, segundo ele, eram formadas espontaneamente da lama ou da terra úmida. Ele chegou a pegar várias enguias e dissecou essas enguias. E não encontrou órgãos sexuais nessas enguias, não encontrou esperma, não encontrou ovas. Ou seja, como é que essas enguias iriam copular e gerar uma nova enguia? Se eles não possuem órgãos sexuais, eles surgiram da lama ali. Além disso, não se era observado em nenhum momento assim, as enguias copulando, como eu havia dito. Então também, além de não ter os órgãos sexuais, ainda as enguias não eram vistas copulando. Então elas simplesmente surgiam espontaneamente da terra úmida. Só que atualmente, nós sabemos a explicação para isso. Na verdade, não se trata de uma geração espontânea. Atualmente nós sabemos que as enguias, elas vivem muitos anos no rio. E migram, depois de um certo tempo, para o oceano, onde desenvolvem, então, os órgãos sexuais e copulam. Então, eles vão lá e põem seus ovos, da quais eclodem as larvas. Essas larvas, então, elas migram novamente para os rios, se tornam adultas, se desenvolvem, e então, elas vão novamente para os oceanos, assim, desenvolvem os órgãos sexuais, copulam. Então, essa é a explicação. Mas, na época, não se sabia. Como foi visto justamente essas enguias sem órgãos sexuais e nunca foram vistas copulando, a teoria da geração espontânea era uma explicação super plausível.
E por isso até que ela ganhava bastante força. Leonardo, Oi. a minhoca também é geração espontânea? Então, vários organismos, não é que ela é, como eu falei com vocês, a enguia não se origina de geração espontânea. Na época, era uma consideração que eles faziam. Como a geração espontânea era dita como a forma com que muitos organismos se originavam, a enguia seria uma desses seres que se originavam por geração espontânea. Mas hoje nós sabemos que não. Elas copulam, elas têm órgãos sexuais, somente uma enguia dá origem a outra enguia. No caso das minhocas é a mesma coisa, elas não se geram espontaneamente, na terra, por aí. E não foi somente as enguias, como eu disse para vocês, vários outros organismos eram exemplos, né, na época de geração espontânea. Um deles, assim, eram as moscas, que nós vamos ver posteriormente alguns experimentos que vão ser feitos com elas, que até comentaram aqui já na aula, que foi bastante legal. Como vocês viram, né, Aristóteles numa época lá, 300 anos antes de Cristo. E nós estamos falando aqui agora de um ano de 1579, 1600, por aí. Que ainda estavam perdurando essa questão da geração espontânea. Experimentos estavam sendo feitos para mostrar que realmente os seres se originavam da geração espontânea. Um desses cientistas era Van Helmont. Vocês têm que levar em consideração, quando eu estou falando isso com vocês, é que a ciência da época era muito diferente, né, pessoal? As tecnologias eram diferentes, a forma como ela é empregada era diferente, quem fazia ciência era diferente. Se nós formos ver, muitos médicos e padres da época eram os responsáveis por desenvolver os experimentos científicos. E não eram específicos, por exemplo, o médico não era especialista em uma determinada área. Muitas vezes eles faziam experimentos científicos em várias áreas. Eles tinham experimentos ou então até mesmo teorias que eles desenvolviam a partir de várias áreas assim do ramo da biologia. Não era uma coisa específica, não era uma especialidade. Hoje, como nós temos, por exemplo, neurocientista e tudo mais. Então a ciência era muito diferente. Então, Van Helmont, mais ou menos nessa época aí, do ano de 1600, por aí, ele afirmava, então, que existia um princípio ativo, uma capacidade de originar outros seres vivos, também chamada de força vital. E ele fez um experimento para provar essa teoria. Ele pegou uma caixa, colocou uma camisa suja, com muito suor, e colocou também junto com essa camisa suja, grãos de trigo. Depois ele pegou essa caixa, então, colocou em um canto escuro e sossegado. E por volta de 3 semanas depois, quando ele foi conferir aquela caixa, ele percebeu que tinham nascido filhotes de ratos, filhotes de camundongos, quer dizer. Então, ele meio que considerou que provou que os camundongos, então, tinham sido gerados espontaneamente e que o suor teria sido o princípio ativo. Ou seja, a força vital para que se originasse uma nova vida era o suor. Que a partir daquilo, uma roupa suja, trigo e suor, se originou camundongos. Oi. Vou falar como você disse, uma bobagem. Uma bobagem, não é? E isso aqui, nós estamos falando de 1600. Deixa eu falar. Todo mundo sabe que se você pegar uma porcaria, uma sujeira, você vai atrair os ratos e eles vão fazer de ninho. Aí ali vai gerar novos ratinhos por causa da porqueira. Uma camisa suada e ainda cheia de trigo, né? Que está escrito aqui. Uhum. Então você vê que são pessoas consideradas cientistas, mas pequenos de inteligência. Nós temos que levar em consideração, inteligência. Não é questão de inteligência, muitas vezes, é questão de recursos que nós tínhamos na época. E a ciência antigamente... Mas aqui, qualquer criança sabe disso? Hoje é muito fácil. Hoje nós temos delimitados várias coisas com relação à ciência. Nós temos formas de fazermos experimentos, nós temos regrinhas, passos a seguir para desenvolver uma determinada teoria. Então hoje pra gente parece uma coisa muito banal, mas na época, pelos recursos que ele tinha e a forma como a ciência era desenvolvida na época, fazia com que coisas assim perdurassem por muito tempo. Hoje realmente parece uma coisa extremamente idiota, né, se a gente for pensar nisso. E pensar em quanto durou isso daí, né? Foi uma coisa que durou por milhares de anos.
Então é extremamente bizarro. Eu também acho bizarro, mas é a forma como nós vemos, né, como a sociedade foi ao longo do tempo e como cada vez mais nós estamos acelerando esse processo, né? Hoje é uma rapidez enorme que nós desenvolvemos tecnologias e tudo mais. Você já parou para imaginar que, por exemplo, daqui a alguns anos nós vamos ser, a mesma forma que nós falamos isso de Helmont aqui, nós podemos ser alvos de muitas críticas assim por muitos estudiosos daqui futuramente. Com certeza. Pode surgir várias coisas assim que eles falam lá, eles acreditavam anteriormente nisso daqui. E na verdade é uma coisa totalmente diferente. Então a gente tem que levar em consideração vários contextos, assim, né? E como eu disse, pessoas como padres, por exemplo, eram cientistas da época. Os padres, então, além de ter seus compromissos religiosos, se dedicavam à ciência. Hoje nós sabemos que cientistas são pessoas assim, voltados mais para sua área, tem muitas especialidades, então pessoas que são muito bons em uma determinada área, tem muitas coisas que foram juntadas ao longo do tempo, então hoje se tem materiais muito ricos sobre várias coisas assim que nós trabalhamos, então o contexto é totalmente diferente, né? Ô, Leonardo. Oi. Professor, a prova agora são as vacinas. Peraí, só um minutinho, pessoal. Saiu. Deixa eu falar a Rosângela primeiro, depois você fala, Cris. A prova está aí com as vacinas, né? Que foram feitas em recorde. Quantos anos que eles querem para descobrir uma vacina para uma certa doença e agora essa vacina com o coronavírus, como foi rápido, né? A tecnologia, os estudos mundial, mais avançados, né? Se formos pensar em alguns anos atrás aí, vacinas demoraram. Se a gente tivesse essa pandemia alguns anos atrás, imagina quantas pessoas não teriam morrido. Mais, aqui a gente já fica um pouco espantado, né, com a quantidade enorme ao redor do mundo. Morreria muito mais. E eu acho que a Cris quis falar do excesso de microfone ligado, tá dando microfonia. Eu acho que até o próprio microfone dela que tá dando essa microfonia, não é não? Porque não eu tô sei. vendo áudio dela. Eu vou mutar você, Cris. Desculpa, Cris, eu te mutei. Desmuta aí, por favor. Mas o som parou, o barulho parou. Pode falar, Cris. O retorno é dele falando. Não pode deixar. Tá. Outro experimento que Helmont fez na época, pessoal, que segundo ele também explicaria a geração espontânea, ele pegou um ladrilho de vidro, triturou manjericão, pegou um outro ladrilho de vidro, colocou por cima e deixou exposto ao sol. Dias depois, então, ele tirou aquele ladrilho e tinham escorpiões. Então, logo ele supôs que o quê? Que escorpiões surgiram. Nasceram do... Provavelmente da energia vital do Sol, né? Uhum. E hoje nós sabemos, por exemplo, se tivesse... uma pizza. Com manjericão e molho de tomate. E uma das formas que a gente poderia... Desculpa, Leonardo, mas eu tô achando graça. Uma das formas da gente desmistificar isso daí, né, era simplesmente terem ficado um bom tempo ali, né? Se ele ficasse lá sentado na frente daquele ladrilho lá, ele já poderia falar que aquele experimento já não seria não teria uma comprovação científica, né? Porque ele veria ao longo do tempo lá, se ele deixasse às vezes aquela roupa lá no porão e ele ficasse lá por um bom tempo, ele às vezes já conseguia comprovar que aquele experimento que ele fez não funcionaria. Mas na época não, ele simplesmente deixou lá. Chegou lá depois, tinha camundongos, então para ele tinha provado que os seres se originavam da matéria não viva. Então, mais ou menos no ano de 1668, pessoal, surgiu a primeira oposição experimental à geração espontânea. Então, primeira oposição contra a geração espontânea surgiu, olha o ano, 1668. Que foi de um italiano, que é o Francesco Redi. E ele percebeu que todos esses experimentos que estavam sendo desenvolvidos pelos cientistas da época apresentavam muitas falhas, apresentavam lacunas que precisavam ser preenchidas para poder explicar que realmente, por exemplo, o ser vivo surgia espontaneamente. Tinham que ter alguns detalhes que precisariam estar presentes.
algumas lacunas que precisariam ser preenchidas nesses experimentos que foram feitos anteriormente. Então, ele se questionou sobre isso. E então quis desenvolver então experimentos que comprovassem ou não essa questão da geração espontânea. E ele desenvolveu então uma sequência de passos ordenados, né, para que fosse possível realizar experimentos que colocassem à prova a teoria da época, surgindo então o chamado método científico, que nós utilizamos eles até hoje, pessoal, essa questão do método científico. E o que seria esse método científico? Então, como eu disse, seria uma série de passos ordenados que nós temos que seguir para elaborar uma hipótese, para supor alguma coisa. Então, nós precisamos comprovar aquilo por uma série de várias etapas. Tá bem? A primeira das etapas do método científico é a observação, pessoal. O que seria a observação? Então, seria pegar fenômenos que já foram descritos anteriormente, quantificados anteriormente, pegar documentos que foram já medidos e documentados anteriormente e utilizar isso tudo como base para os seus experimentos. Então, é recolher tudo que se tem sobre um determinado assunto para trabalhar em cima daquilo. Então, seria a observação. O segundo seria o problema. Então, desenvolver então, uma pergunta para o seu trabalho. O que seria o centro de investigação? Qual seria o questionamento que você faria com relação ao experimento que você vai desenvolver? O que você está questionando a partir daquilo? A partir do momento que você tem uma pergunta que você quer solucionar, você vai então levantar dados. Você vai entender o que você pretende investigar. Beleza? A partir do momento, então, que você faz esse levantamento de dados, você vai fazer a suposição de uma hipótese. Então, você vai sugerir algo... Isso aí é para poder fazer um experimento, né? Isso. É para a gente desenvolver uma teoria, algo para ser comprovada cientificamente, nós temos que seguir esses passos aqui. Tá bem? E até hoje nós utilizamos muito desse método científico. Então, depois, nós temos que fazer uma proposição, uma suposição de uma resolução para o problema, para aquilo que a gente está querendo responder. Depois, então, nós fazemos o teste da hipótese. Ou seja, nós fazemos, então, a etapa experimental. Nós fazemos, então, a realização de experimentos que possam a validar ou não aquilo que nós propomos, aquilo que nós sugerimos anteriormente. Depois, então, nós fazemos, nós colhemos, né, os resultados e fazemos, então, a análise desses resultados. Para a partir disso, nós chegarmos a uma conclusão. Se a hipótese que nós levantamos for validada, tanto pela análise dos resultados como pela conclusão final que nós chegamos, nós podemos, então, desenvolver uma teoria. Essa teoria, então, ela é obtida a partir de uma hipótese validada, em conjunto tanto com as observações, como também a partir das explicações que nós temos a partir de tudo que nós fizemos. Então, só nessa etapa final que nós podemos desenvolver uma teoria e comprovar essa teoria cientificamente, seguindo todos esses passinhos aqui anteriores. Caso a análise dos resultados e a conclusão não valide a nossa hipótese, nós podemos, então, desenvolver uma nova hipótese, nós podemos alterar nosso experimento de alguma outra forma. Então, nós temos que fazer, encontrar as inconsistências. Então, a gente tem que mexer de alguma determinada forma. Tudo bem? Então, Red... Eu gostei muito de ver esse método científico. Aquela primeira lá, observação, né? Foi o que aconteceu com essa teoria. Se eles tivessem observado, eles iriam ver o rato chegar, o escorpião chegar, e ficaria muito mais fácil de concluir uma coisa sem fundamento, como eles concluíram, né? Se a gente for parar para olhar, eles tiveram apenas algumas... Eles pularam várias etapas aqui do método científico, né? Mas muito interessante isso aí, gostei. Então, utilizando esse método científico, Red desenvolveu um experimento. Que ele pegou, então, 3 frascos. Frasco 1, frasco 2 e frasco 3. Na época,
como eu disse para vocês, as moscas, muitos se diziam que elas surgiam espontaneamente também. Muito da matéria putrefada e tudo mais. Só que um médico holandês, ele descreveu a complexidade dessas moscas. Ele começou a estudar um pouco mais a fundo essas moscas. Fez com que Red, então, pensasse que as larvas, na realidade, que surgiam da matéria putrefada, eram os estágios iniciais do ciclo de vida das moscas. E não que elas surgiam espontaneamente. Então as moscas elas possuiriam um ciclo de vida e essas larvas seriam parte do ciclo de vida. Então ele quis testar essa hipótese dele. E como que ele fez esse teste? Ele pegou um frasco e deixou totalmente aberto e colocou pedaços de carne nesse frasco. Ele pegou um segundo frasco, colocou pedaços de carne também e tampou com uma gaze. Depois ele pegou um terceiro frasco, colocou um pedaço de carne e deixou ele hermeticamente fechado, ele totalmente fechado. O que ele conseguiu observar? No frasco 1, que ficou aberto, as moscas se depositaram lá da maneira que quiseram e tudo mais. Então surgiram ovos, né? Naquela carne que estava sendo decomposta. E em poucos dias então surgiram essas larvas. No segundo frasco, que ele colocou a gaze, as moscas não conseguiram passar por ela. Então, permitia a entrada de ar, mas não permitia que as moscas depositassem os seus ovos. E o terceiro, que estava hermeticamente fechada, então não permitia tanto a entrada de ar e nem permitia que as moscas entrassem naquele frasco. Então, Red concluiu o seguinte: como as moscas não conseguiram entrar no frasco 2 nem 3, elas não conseguiram depositar os seus ovos, logo as moscas não surgem espontaneamente da matéria putrefada. Como elas só surgiram no frasco que estava aberto, elas então tinham um ciclo de vida no qual a fêmea, né, depositava os ovos e os ovos eclodiam e davam origem às larvas. Porém, mesmo com esse experimento de Red, ainda muito se falava sobre geração espontânea. Ela não foi desmistificada. Ainda se falava muito de geração espontânea na época. Por quê? Ele mostrou realmente que as moscas não se originavam espontaneamente. Mas ele não conseguiu dar fim à geração espontânea. E vocês conseguem pensar por quê? Quando nós falamos de decomposição, nós estamos falando de micro-organismos, não é? Nós estamos falando de seres decompositores, como bactérias. Então, esse experimento de Red, ele conseguia realmente provar que as moscas não se originavam espontaneamente, mas a carne continuava a se apodrecer. Micro-organismos continuavam se multiplicando nessa carne, não é? Então, já tinha estudado isso, professor, mas eu não estava lembrando. Agora você falando, explicando, que eu lembrei da matéria que eu já tinha estudado. Que ótimo. Então, como vocês podem ver, aqui, ó, a decomposição mostrava então que havia micro-organismos naquele local, mesmo no frasco hermeticamente fechado. Então, por isso, a geração espontânea ainda era aceita. Porque ele não mostrou pra gente por que os micro-organismos, então, nesse frasco aqui hermeticamente fechado, continuaram se multiplicando. Uma coisa bem interessante é que nessa época de Red aí, já tinham sido criado o microscópio e a lupa. Então, os cientistas começaram já a identificar seres microscópios, por exemplo, as bactérias. Então, nessa época, já começava a se falar sobre bactérias. Então, isso foi uma das coisas que fizeram com que o experimento de Red não fosse amplamente aceito. Como eles a aula vai acabar, professor. Tá bem. Eles sabiam da existência desse micro-organismo. Eles falavam, tá, você explicou com relação às moscas, mas você não explicou com relação aos outros micro-organismos. Então, a partir daí, vieram outros experimentos, tá bem, pessoal? Que nós vamos deixar para a próxima aula.